Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o Brasil. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, sua revista eletrônica semanal sobre ciência, tecnologia e inovação. No programa de hoje nós vamos falar sobre a data de aniversário do INPE, 59 anos de um dos maiores, se não o maior instituto de pesquisa do Brasil. E vamos tentar também responder a uma pergunta bastante simples. Há algo a se comemorar? A cerimônia oficial de aniversário do INPE foi realizada no último dia 3, com 30 pessoas em um auditório, 30 convidados, sendo transmitida pela internet. Vamos acompanhar como que foi. Veja. A diretoria interina do INPE realizou no último dia 3 a cerimônia oficial de aniversário pelos 59 anos do Instituto. Sinal dos novos tempos na administração da ciência brasileira, a mesa das autoridades foi composta quase que exclusivamente por militares da ativa e da reserva. O primeiro a falar foi o diretor-geral do DCTA, Major Brigadeiro do Ar, Hudson Potiguara. Até hoje, a parceria entre nossas instituições transborda produtos para a sociedade brasileira. A recente transferência da tecnologia do VSB30 da Avibraz tem uma parcela do INPE, assim como o SGDC tem uma parcela do DCTA. Sem a necessidade de um, o produto do outro não existiria. Dessa forma, caro amigo Darton, permita-me, nesta data comemorativa de 59 anos de criação dessa instituição, reafirmar o compromisso do DCTA com o INPE, de juntos propormos soluções tecnológicas para o acesso ao espaço, que envolve, logicamente, nossa AEB aqui presente, em prol de um Brasil melhor. Parabéns a todos aqueles que colaboraram na consolidação e fortalecimento desse renovado instituto. Sejam todos muito felizes nas atividades que estão por vir, na certeza que a capacidade aqui instalada alavancará o sucesso do nosso programa espacial. Muito obrigado pela oportunidade. O presidente da AEB, Coronel Engenheiro Carlos Moura, falou na sequência e tentou demonstrar otimismo mesmo diante da falta de investimentos na área. Nosso orçamento é da ordem de 1/1000 do orçamento espacial americano. Só que nós estamos entre as 10 principais economias do mundo. Se a gente for ver o agronegócio, somos o primeiro ou o segundo em boa parte dos itens. Somos a terceira aeronáutica. Então, fica muito claro para todos nós aqui, não adianta pregar para os convertidos, fica muito claro que nós temos um desafio de médio e curto prazo, eu diria, de realmente mudar esse patamar de investimentos do Brasil no setor espacial, fazendo jus a essa história que nós temos, mas visando realmente atender de forma adequada às demandas que nos apresentam. A cerimônia prestou homenagem a diversos servidores do INPE com grande tempo de carreira. Nestas últimas 4 décadas, eu tive a grande alegria e satisfação de trabalhar no INPE na área de sensoriamento remoto. Também foram homenageados servidores destaques em suas áreas. O momento saia justa ficou por conta das mensagens enviadas pelos ex-diretores do Instituto. Gilberto Câmara e Ricardo Galvão não se furtaram a fazer críticas pelo atual momento. A competência científica do INPE sempre foi mais importante do que a hierarquia estrita. O diretor do INPE não deve estar preocupado em mandar. Ele deve estar preocupado em criar condições para que a comunidade exercite as suas missões. E, portanto, organogramas são menos importantes que o respeito pela divergência, o respeito pela produção do conhecimento. Porque nós não chegamos aqui por acaso. Nós temos sido atacados nos últimos anos, passado por períodos difíceis em que até nossos dados são contestados. Mas a nossa reação foi a reação que se espera daqueles que têm a segurança do conhecimento científico, do conhecimento profissional e pela honestidade de caráter. O atual diretor interino Darton Policarpo Damião, que concorre ao cargo de diretor, respondeu em seu pronunciamento final, reafirmando a reforma que vem sendo imposta, mesmo sem aprovação oficial.
Vamos nos estruturar de maneira otimizada, a fim de nos tornarmos mais bem preparados para manter a reconhecida excelência do INPE por mais tempo. Em seguida, vamos enfrentar a questão da redução paulatina do nosso valioso capital humano. A primeira etapa está em vias de ser cumprida, tão logo seja publicado o novo regimento interno do Instituto, que trará no seu bojo uma estrutura organizacional orientada matricialmente e que incorpora, entre outros ganhos, um escritório de projetos, uma gestão centralizada na nossa complexa infraestrutura de pesquisa e uma coordenação encarregada exclusivamente da gestão de ensino. Aqui conosco no estúdio para falar sobre esse assunto está o nosso amigo Solon Carvalho, diretor do SINCT, que é funcionário de carreira efetivo lá do Corpo de Pesquisadores do LABAC, e também pesquisador João Braga, que está aqui conosco. Ele já foi, inclusive, vice-diretor do INPE, e a gente vai começar justamente por ele. João, qual que é o sentimento para vocês, impianos, de ver uma cerimônia de aniversário do Instituto sendo... primeiro, por conta da situação em que nós estamos vivendo, proibitiva aí para os funcionários, só algumas autoridades participando desse momento, e segundo, ali recheada de militares, tratando o INPE como uma espécie de anexo do DCTA. Bom dia, João, obrigado por ter nos atendido. Bom dia, muito obrigado aí pela oportunidade de participar. Eu acho que em primeiro lugar, um sentimento de muita tristeza, né? A gente vê o nosso instituto com tantas realizações já feitas para a sociedade brasileira, está numa situação de penúria orçamentária, numa situação de penúria de recursos humanos, já há muito tempo que não há novos concursos, né? Os pesquisadores e tecnologistas já estão quase todos em vias de se aposentar, né? E a gente vê um trabalho de décadas sendo descontinuado, né? E sem um apoio do governo federal que deveria estar sendo feito, né? Então, a gente realmente não tem muito a comemorar. É claro que sempre vem à mente os grandes projetos e realizações que o INPE já fez, mas é muito triste ver o desmonte que está ocorrendo, né? E o descaso com que os dados do INPE, que são transparentes, que são colocados na página, independente do governo de plantão ou de quem goste ou não goste desses dados, né? E essa questão também que você colocou bem da militarização, né? Nada contra os militares ou as organizações militares, mas o INPE é eminentemente civil, né? Quer dizer, o INPE não funciona com hierarquia militar. O INPE é um instituto de pesquisa onde os pesquisadores devem ter autonomia, liberdade para pensar, tudo deve ser decidido em órgãos colegiados, de maneira compartilhada. Não existe essa coisa de dar ordem, de missão cumprida, nada disso. Isso é uma outra agenda que não se adequa de maneira nenhuma ao INPE, né? Então, de uma maneira geral, eu acho que é um sentimento de desilusão, de tristeza, e nós temos que lutar para levantar novamente nosso instituto e dar a ele o destaque que ele merece na sociedade brasileira e no sistema brasileiro de ciência e tecnologia. Solon, algum motivo para comemorar os 59 anos de Instituto? Você que está no Instituto, desculpa, quantos anos mesmo? 37, 38 anos. Mas e aí, algum motivo para comemorar esse aniversário, Solon? Olha, eu concordo com o João Braga, nós não temos. Nós que estamos no INPE há tanto tempo, né? A gente vivenciou desde... Quer dizer, eu sou no INPE desde antes da Constituição. Quer dizer, o que aconteceu? A gente sempre foi, mesmo durante a ditadura militar, a gente era um órgão civil, por uma necessidade de ciência, uma necessidade de uma gestão horizontal. A verticalização, que eu acredito que a gente vai falar depois, militar, não funciona no Instituto de Pesquisa. Quer dizer, eu estou aqui, quer dizer, 30 anos de INPE, pós-graduação, não sei o quê, eu não consigo me ver superior a você que está apresentando esse programa. Nós estamos aqui para aprender junto, para discutir. Esse é um dia a dia do Instituto de Pesquisa. Não dá para simplesmente obedecer ordens. Como
como no âmbito militar é necessário, não critico. Eu critico que seja apresentado aqui agora. No momento, nós estamos num momento de penúria, e o pior, quer dizer, olhando assim, se a gente olha como anda a coisa, existe a expressão que vem na cabeça, uma banalização da nossa situação ruim. Quer dizer, olha, nós estamos numa penúria, e isso ninguém fala, nossos atuais gestores não falam. Nós precisamos reestruturar. O que é isso? Adequar o Instituto à penúria total, ao descaso total? Adequar o INPE a fornecimento de dados que interessam aos políticos? Isso não é ciência, isso pode funcionar em outras coisas. Em desenvolvimento científico, não, atrapalha. Nós continuaremos lutando, eu acredito, meus colegas todos, quer dizer, a defender uma ideia científica. Nós somos um Instituto de Pesquisas Científica e Tecnológica. E isso eu acho que precisa ser comemorar. Olha, eu não sei, comemorar a penúria, só se for para comemorar um desmonte. E o tempo, mais de 35 anos de INPE, não me permite essa comemoração com a penúria atual. Desmonte, a palavra usada aí pelo Solon para classificar o momento em que o INPE vive. A gente mostrou aí no primeiro vídeo, né, o diretor interino da Tom Policarpo defendendo aquilo que ele chama de reestruturação, que o Solon falou agora. O INPE está se verticalizando, né? Vai ter um que manda, alguns que obedecem, e vai ter um que manda e vários que obedecem. É isso que os pesquisadores estão apontando, denunciando. Vamos tentar entender, então, como é que é essa reforma administrativa que a atual diretoria interina impôs desde a sua chegada, que ainda não foi aprovada, não foi oficializada em documento, mas que já está funcionando de fato confirmado, inclusive, pelo próprio diretor da Tom Policarpo Damião. Vamos acompanhar na apresentação dele, pública, de candidatura ao INPE, como que é essa reforma que ele está propondo. O que aconteceu, então, nessa nova estrutura? Como eu disse no começo, nós tínhamos 15 reportes e o padrão de cores para explicar é o seguinte: o que está em verde é atividade finalística, o que está em azul é atividade de suporte. O que tiver em escuro é coordenação geral, o que equivale ao DAS4, e o que tiver na cor clara é coordenação diária, o que corresponde a um DAS3 ou FCPE3, que é uma coisa mais recente. Tá? Então, no primeiro momento, a gente manteve na estrutura original gabinete e o assessoramento normativo e documental, fundamental para a existência da direção propriamente dita, né? São duas áreas de suporte à direção. Obviamente, fizemos alguns ajustes. Por exemplo, debaixo do gabinete tinha o NIT e a biblioteca, que não faz sentido, o NIT eu explico daqui a pouco por que não. Tá? Essas três coordenações, a OBT, o CPTEC e o CST, foram agrupados debaixo de uma nova coordenação geral de ciências da Terra. Aí nós obtivemos aquela já comentada uma sinergia espaço-temporal. A área de espaço, né, lembrando da nossa missão lá, PEI, Ciência e Tecnologia no Ambiente Espacial e Terrestre, então, na nossa área de espaço, pegamos as duas atividades da CEA e da ETE, né, Ciências Espaciais e Atmosféricas, e o pessoal da engenharia, e fizemos a união de competências em CIT, em Ciência e Tecnologia, criando a coordenação geral de engenharia, tecnologia e ciências espaciais. Uma área que não existia formalizada, a gente é o seguinte: o INPE, o INPE está espalhado em áreas, em unidades populadas, ou seja, com servidores. Nós estamos em 7 estados. Se contar os sensores espalhados, nós temos antenas, laboratórios, detetor de muon, telescópios, radiotelescópios, imaginadores all-sky, ionossondas, magnetômetros, um supercomputador. Então, é uma miríade de coisas, e essas coisas eram administradas de maneira isolada dentro das coordenações que fizessem uso delas. Isso aí dava uma gestão meio anual, digamos assim. Era cada orçamento precisava de o que faltava para cada uma dessas áreas, e isso não dá muito certo. Eu vou só pegar um exemplo
típico do supercomputador, né? Supercomputador, ele tem uma validade de iogurte fora da geladeira, ele vai acabar, a gente sabe que vai acabar, só que um supercomputador ele leva 2 anos para ser licitado. Então, não dá para fazer desse jeito. Então, criamos uma coordenação geral de infraestrutura e pesquisa aplicada, que reúne todos esses meios. Ela tem 4 coordenações de área, uma para laboratórios, outra para o supercomputador, outra para o parque de antenas. Uma outra área que não foi criada, que não existia e foi criada, é uma unanimidade de qualquer pessoa que fale sobre INPE, ela vai concordar de que a nossa área de pós-graduação é a galinha dos ovos de ouro do Instituto. Então, mas a nossa pós-graduação ela existia de maneira pulverizada e não padronizada. Basta dizer que nós temos 7 programas de mestrado e doutorado espalhados pelas coordenações. E por que eu digo que eles são despadronizados? Porque nós temos ali, são todos grupos de excelência, mas tem nota 4 na CAPES e tem nota 7 na CAPES. Então, esse espectro de notas aí, faltava a ele uma que eu chamo assim de uma pró-reitoria de ensino, que é a coordenação de ensino, pesquisa e extensão, que vai ascender ao nível máximo que pode, ou seja, reportando direto ao diretor e criando a escola INPE de fato e de direito, né? Além de ensino, a área de pesquisa coordenando as bolsas e a área de extensão, tanto para treinamento interno como para treinamentos com os parceiros, né? Com as organizações parceiras, cursos de curta duração. Outra coisa que não existia era a figura de um vice-diretor. Então, todas essas áreas de suporte, nós precisávamos, tipo assim, quando o diretor se ausenta, pegava um dos coordenadores gerais que estivesse disponível para substituir. Não é a mesma coisa, precisa de ter um número 2 que tenha 3 funções básicas. Substituir o diretor, e para isso ele tem que estar atento a tudo que acontece na direção, mas ele olha o Instituto para dentro. Todas as atividades de suporte ficam com ele. O diretor pega as atividades fim e reporta elas aos stakeholders externos, principalmente. E, além disso, ele cuida, ele zela pela governança, esses processos que são criados, qual que está funcionando, qual que não está funcionando, qual que precisa ser adaptado. Uma outra coisa importante, né? Em janeiro eu visitei todos os centros regionais do INPE, Santa Maria, Cuiabá, Belém, Fortaleza, Rio Grande do Norte, e o que eu observei lá com tristeza é que os servidores do INPE lá se sentiam como servidores impeanos de segunda categoria. Eles não são. Eles são impeanos de primeira categoria, como nós aqui, o crachá é igualzinho. Mas eles já estavam tão afastados, digamos assim, da organização, que nós tínhamos situações do tipo, os nanosatélites do Rio Grande do Sul estavam mais ligados à Federal de Santa Maria e os nanosatélites do Rio Grande do Norte com a Federal do Rio Grande do Norte do que com a nossa área de espaço propriamente dita. Então, nós elevamos, todos eles eram FCPE 1, foram todos elevados ao nível de coordenação de área, ou seja, FCPE 3 serão os centros espaciais do Sul, do Centro-Oeste, do Nordeste e da Amazônia, a verdadeira dimensão para o nosso parque de antenas em Cuiabá, que está lá desde 1973, o INPE foi o terceiro, o Brasil foi o terceiro país a receber Landsat depois dos Estados Unidos e Canadá. Natal e Santa Maria, com pequenos satélites, vão atuar matricialmente, ou seja, eles se reportam administrativamente a esse coordenador geral não pode se chamar vice-diretor por questões normativas, ele se reporta matricialmente, administrativamente ao coordenador geral de gestão organizacional e matricialmente à divisão de pequenos satélites no espaço. E no caso de Belém, é o nosso foothold na Amazônia, eles são, de novo, administrativamente ligados ao GTO, mas ao projeto estratégico quando se fala em termos do DETER e o PRODES que são feitos lá. E uma coisa inédita foi a coordenação de gestão de projetos e inovação que explicita o caráter matricial da gestão. Ela não é a única, como eu acabei de mencionar na parte de pós-graduação e do próprio centro regionais, ela funciona como um escritório de projetos. Então, aqui nós temos esses 4 projetos estratégicos. A GPI não chefia os gerentes de projetos, ela simplesmente entrega para eles padrões comuns de projetos, e esses gerentes moram, por assim dizer, funcionalmente nas suas áreas fim. Então, eles vão pegar recursos transversalmente, matricialmente, na IPA e nas suas respectivas organizações. Muito bem, peço aí agora para os nossos convidados, vamos tentar
entender, destrinchar essa reforma. Nós tínhamos lá aquilo que o diretor chama de reportes ao diretor. Era, segundo ele, muita gente tinha acesso direto ao diretor. João Braga, você que já foi vice-diretor do INPE, você acha que é ruim isso? E outra coisa que eu queria te perguntar, ele falou lá que o cargo de vice-diretor não existia e que agora isso vai existir. Muda alguma coisa? Existiu o cargo efetivamente na estrutura administrativa de vice-diretor? Então, vamos por partes, né? Eu acho que na questão da reestruturação tem dois aspectos aí, né? Um aspecto é que essa reestruturação foi imposta, né, ao INPE, tá? Quer dizer, tudo bem que houve algumas discussões, mas essas discussões foram posteriores à ideia já vinda do Ministério, isso foram palavras do próprio Darton, né, de que teria que haver essa reestruturação. Então, eu acho que num instituto como o INPE, que inclusive alguns anos atrás passou por um processo de planejamento estratégico, com participação de todo mundo que quis participar, participou. Tá? Você pode até criticar os resultados do planejamento estratégico, mas quem não participou foi porque não quis. Né? Agora, então, uma coisa é o fato dela ter sido imposta, que eu acho que não é a maneira certa de fazer uma coisa no instituto como o INPE, né, em que você tem pesquisadores e tecnologistas de grande senioridade, né, que trabalham há 30, 40 anos no instituto, que participaram de todas as suas grandes projetos e desdobramentos e que ficaram totalmente alheios. Né? Veio uma coisa do Ministério que era para ser implementada, etc. Então, esse eu acho o primeiro grande defeito dessa nova estrutura. A segunda, você pode entrar no mérito e dizer, bom, realmente existiam talvez muitas pessoas ligadas diretamente à direção, poderia haver aí um enxugamento nessa área e tal, mas eu acho que tem algumas coisas claramente, na minha visão, equivocadas. Por exemplo, criar uma coordenadoria geral de ensino e pós-graduação, eu não vejo sentido nenhum. Né? Quer dizer, o INPE não é a principal função do INPE, o ensino. Na verdade, o INPE tem pós-graduação, por quê? Porque o Sistema Nacional Universitário ele não é tão completo e bem consolidado como em países como nos Estados Unidos, etc. Você não vê centros da NASA com pós-graduação, porque a universidade americana é que faz a pós-graduação. Né? Então, a pós-graduação é necessária, é extremamente importante no INPE, que os alunos de pós-graduação estejam lá com a gente, trabalhando, trazendo novas ideias, etc. Mas os cursos de pós-graduação são uma coisa secundária em relação à produção de conhecimento científico e de novas tecnologias. E o fato dos cursos, né, terem notas diferentes na CAPES, você criando uma nova coordenadoria não vai ter impacto nenhum sobre isso, porque são áreas diferentes, são comitês assessores da CAPES diferentes. Tá? E o porquê que alguns cursos estão com nota, digamos, não ideal? Porque simplesmente não tem gente. Quer dizer, você não tem cursos lá que o corpo docente é extremamente já velho, né? Pessoas idosas se aposentando, não tem contratação de novos docentes, né? De pessoas novas, produtivas, com novas ideias. Então, evidentemente que o corpo docente vai ficando velho, né? E você não tem reposição de quadros e fica difícil manter uma nota alta na CAPES. Isso já colocamos várias vezes para a direção. Então, eu acho que é uma estrutura muito verticalizada, né? De acordo aí um pouco com a área militar, que não é adequada para o INPE, e que foi imposta para a gente de uma maneira que eu acho muito difícil de aceitar e de engolir. Né? Eu acho que tudo tem que ser discutido entre as pessoas, todo mundo participar, dar opiniões, e aí sim, se aparecer necessidade de uma nova estrutura, que seja feita de maneira participativa. A questão, finalmente, da vice-direção, no INPE não existe a figura de vice-diretor, é o diretor substituto. Né? Então, o que significa isso? É alguém que tem, normalmente é importante que ele tenha um cargo na direção para que ele esteja por dentro do que está acontecendo, né? Tenha um escritório lá no prédio da direção, participe das reuniões de direção, etc.,
porque é evidente que uma pessoa não pode substituir o diretor, de repente, sem ter a menor ideia do que está acontecendo, quais são, né, as preocupações principais da direção. Mas não existe esse cargo de vice-diretor, porque, de novo, no instituto como o INPE não há essa necessidade, né? As pessoas estão fazendo pesquisa, estão criando conhecimento. Quando o diretor, nos seus impedimentos legais, né, ou viagem, afastamento para o exterior, ou férias, ou licença médica, etc., está impedido de exercer a diretoria temporariamente, aí assume o diretor substituto, que é um outro diretor de alguma área. Tá? Então, eu não vejo nenhuma necessidade de mudar isso, acho que isso é o modelo adequado para um instituto como o INPE, tá? E também não vejo necessidade de se criar um cargo de vice-diretor. Eu ia te perguntar isso, João, quer dizer, esse argumento de que os cursos não têm notas na CAPES equivalentes, vamos dizer assim, iguais. Mudar o nome e criar uma coordenadoria faria o aluno do curso ruim melhorar em relação aos demais? É uma coisa muito... Né? É subjetivo isso, né? Você achar que... Eu não vejo como, quer dizer, e cria outro problema, né? Quer dizer, que se você cria uma coordenação, você deve ter, obviamente, pessoas alocadas nessa coordenação dentro do Instituto. Ora, os docentes dos cursos são pesquisadores, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer os pesquisadores saírem das suas áreas de pesquisa nos seus respectivos departamentos, né? Sei lá, de computação, de astrofísica, de geofísica, de sensores, ou não sei o quê, e se mudarem para essa nova coordenação, não vejo sentido nenhum nisso, certo? E por que a nota iria melhorar se houver uma nova coordenação? Também não vejo isso. Quer dizer, o INPE já existe um CPG, Conselho de Pós-Graduação, que eu participei por muitos anos, cujo presidente se reporta direto ao diretor, tá? Então, essa estrutura assim, de importância da pós-graduação ela já existe através do CPG. Tá? E existe também o serviço de pós-graduação que cuida de toda a questão burocrática, né? de atender os alunos, prover tudo que é necessário para o funcionamento dos cursos. Existe a verba da CAPES que vem em função também da avaliação dos cursos e tal. Quer dizer, eu não sei, posso estar errado, mas eu não vejo em que uma nova coordenação de ensino vá contribuir para a melhora dos cursos, porque a gente sabe quais são os critérios da CAPES. É produção científica, é número de docentes, né? Então, isso aí não se resolve criando uma coordenação. Na minha visão, não vejo uma coisa... Inclusive, eu fiz uma proposta, né, durante uma das reuniões, que no momento o Darta não estava, mas o vice, não é vice-diretor, mas o chefe de gabinete estava substituindo ele. Eu fiz uma proposta de não separar, não juntar mais a área de engenharia com a de ciência espacial, que é outra coisa que eu acho que está errado nesse modelo, né? Juntar a área de ciência espacial, que é uma área de pesquisa, né? de pesquisa pura, já há muito tempo consolidada no INPE, etc., com uma área de aplicações de projetos de satélite que atua sob demanda, tá? E que são áreas muito disjuntas, muito diferentes no seu objetivo, na sua maneira de trabalhar. No entanto, estão sendo agora juntadas, né, nessa nova estrutura. Então, deixar essas duas áreas diferentes e não criar essa área de pós-graduação. Mas o chefe de gabinete levou para o diretor e não foi aceita. Quer dizer, é mais uma demonstração de que já estava tudo mesmo determinado que teriam que ser essas 4 novas coordenações. Então, eu acho inadequado, sinceramente. Como disse o diretor, missão dada é missão cumprida. E trocar o nome da coordenação, né, seria como imaginar que a tribo vai pegar mais peixe se mudar o nome do pajé de pajé para chefe, para administrador, para alguma coisa assim. Solon, essa reforma administrativa, ela foi anunciada logo depois que o diretor interino chegou e no momento em que o INPE estava sendo questionado pelo governo e apoiado pelas entidades internacionais por conta dos números de desmatamento. Você acredita que estão tentando domesticar o INPE, calar a boca do Instituto por meio de uma estrutura verticalizada, onde a informação vai ser, a informação que sai para a imprensa, para a população, vai ser mais controlada?
Olha, essa é a impressão que dá. Eu não sei, eu acho que o primeiro ponto de toda essa reforma, até escutando o João Braga falar, é a primeira forma que foi feita. Quer dizer, olha, segundo o próprio interino, o ministro chega e fala: você tem 20 dias para reformular o INPE. Com que finalidade, com que objetivos? Até onde eu sei, isso não foi dito. Quer dizer, é decidido a portas fechadas, a motivação a portas fechadas, a forma a portas fechadas. Quer dizer, aí a impressão, eu acho que não é absurdo, mas a impressão que dá é que, olha, o negócio é o seguinte: nós, o INPE, nós não queremos contratar mais ninguém, quer dizer, aí o capital humano vai continuar caindo, não vamos dar capital financeiro, você adeque o INPE a essa situação imposta por cima. E o que nós queremos é alguém que dê um aval científico às decisões que nós fazemos baseado em não sei o quê. Então, eu acho que tudo isso começou com a demissão do então diretor Galvão, que não aceitou algo parecido com isso. Quer dizer, o INPE, na época chamado de inventor de dados, ou até pior, né? Quer dizer, ganhando dinheiro por fora para fornecer os resultados que fornecíamos. Essas metodologias de décadas funcionando, acompanhando, que não interessavam às políticas do governo. Então, olha, é terrível. Quer dizer, então, agora, uma nova, a gente acredita, né, vamos falar, uma nova coordenadora demitida. Cada vez que nossas metodologias internacionalmente aceitas não bate com o que o governo espera, com o que o governo quer, alguém é demitido. Precisa-se ter uma justificação formal. Eu acho que até a tentativa de comemoração do aniversário do INPE, essas coisas todas, é para tentar dar um ar de normalidade ao que está acontecendo. E não é normal que seja demitido, que cada vez que alguém, que nós obtemos algum dado científico que não interessa, a gente é obrigado a esconder. Como já foi dito, né? Não, nós precisamos passar por um sistema de inteligência, agora é moda, né? Isso parece estar funcionando, o serviço interno de inteligência, né? Em outro. Seu nome está lá na lista de funcionário público antifascista, hein? Ó, cuidado, hein? Vão atrás de você. Eu já imaginei isso. Eu não acredito, né? Eu não sou um grande, como é que fala? Uma grande ameaça, né? Então eles vão colocar aí. Acredito que na época de estudante lá atrás a Força Aérea já tinha um dossiê a meu respeito, né? Se bem que agora é mais sério. A época era só uma ditadurazinha militar, né? Agora a coisa pode ser mais séria. O João quer falar alguma coisa? Pois não, João? Eu só queria comentar, complementando o que o Solon falou, que esse método tecnologia de monitoramento ambiental, né, de florestas por satélite, já foi citada pela revista Science como a inveja do mundo. Tá? Quer dizer, pela revista Science, que é, junto com a Nature, as duas maiores revistas mais conceituadas do mundo. Então, era um método de monitoramento não só reconhecido no mundo, reconhecido e elogiado, e considerado como o mais perfeito método de monitoramento de floresta. Então, o Brasil estava junto com o mundo, estava atuando em conjunto. Né? Os países estavam querendo, justamente como foi criado o Fundo Amazônia, ajudar o Brasil no monitoramento. Quer dizer, estava todo mundo junto querendo melhorar o mundo. E aí vem esse governo e anda na contramão. Né? Começa a dizer, não, esses caras estão querendo a nossa floresta, não sei o quê. Quer dizer,
É um absurdo. Mas precisa ver direitinho que essa science aí deve ser imprensa comunista, deve ser imprensa de esquerda, com certeza. Nós vamos Os Estados Unidos é um país comunista. Isso, o Facebook também. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta com muito mais informação sobre esse processo de mudança, de intervenção que está acontecendo no INPE. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta. Hoje nós estamos fazendo um programa sobre o aniversário de 59 anos do INPE, tentando responder a uma pergunta simples. Há motivos para comemorar em meio à transição, à imposição de uma reestruturação administrativa que, segundo os pesquisadores, vai calar as vozes dos pesquisadores dentro do Instituto? Nós temos um processo eleitoral, um processo de escolha do novo diretor do INPE, diretor efetivo, que vai substituir Ricardo Magnus Galvão. E nesse processo nós tivemos na última semana as apresentações públicas das propostas de gestão para os candidatos. Você viu no bloco anterior a apresentação, parte da apresentação do atual diretor interino, Datom Policarpo Damião, falando sobre a reforma administrativa que ele está fazendo. Mas nós tivemos também a apresentação do ex-diretor Gilberto Câmara, que não se furtou a fazer duras críticas sobre o que está acontecendo no Instituto. Veja. Tivemos aí praticamente uma década de grandes conquistas em termos de redução do desmatamento. Eu não vou comentar a situação recente que está aí mostrada dos últimos anos, vou só dizer que o INPE estava no caminho certo para fazer os compromissos que tinha assumido em Copenhague e em Paris. Por motivos que todos conhecem, eu não vou aqui colocar em detalhe, o INPE está impedido. Na verdade, o INPE continua cumprindo muito bem a sua função. O país é que está disfuncional e a política ambiental não leva em conta informações científicas. E eu queria dizer o seguinte: o INPE merece respeito. Vamos achar e técnicas que são importantes no setor militar, por exemplo, obediência e hierarquia, que são essenciais para a guerra, são valores importantes se você vai vencer um inimigo. Mas esses valores não têm base para sustentar a ciência. A ciência tem que ser o debate na gestão participativa. Que a reforma pretendida, anunciada e as escondidas porque ninguém sabe, é um absurdo de cima a baixo. Ela não tem lógica, ela não tem base e uma reforma da estrutura do INPE só poderia ser feita com a decisão colegiada do CTC, Conselho Técnico Científico. E se eu tivesse no Brasil, eu ia entrar com ação, chamar o Saul Goodman, e entrar com ação contra o diretor do INPE que tentasse impor uma reforma que não passe pelo CTC. Porque essa reforma acaba com a gestão participativa do INPE, acaba com os conselhos e desconsidera a função do CTC. Agora, tem coisa mais séria. Estão ligadas. O INPE sofre, nesse momento, um absurdo de queda do seu orçamento 2010-2020. Olha só o que está acontecendo. Quando eu fui diretor, deixei a direção do INPE, o orçamento do INPE, em termos atuais, quer dizer, colocado aqui em valores correntes, e eu corrigi pelo IPC, daria 385 milhões de reais. O orçamento para 2020 foi 120. Isso é menos de um terço do orçamento que nós tínhamos em 2010, 2011. O que está acontecendo? Nós temos que perguntar. Por que o INPE está tão desprestigiado com um orçamento tão baixo? Eu sei que há políticas de encilhamento, mas tem dados que são absolutamente preocupantes e que me deixam muito preocupados com o futuro do INPE. E um dos dados é esse aqui. A proposta de lei orçamentária que foi mandada para
o orçamento anual, absurdo. Ela contém um corte no programa espacial de 50% em relação ao orçamento do ano passado. E destina zero, vocês ouviram bem, zero reais para pesquisa e desenvolvimento em áreas críticas do INPE. O que está acontecendo? Eu só posso supor que, numa lógica militar, estão supondo que o diretor do INPE vai bater continência e vai aceitar isso. Se eu fosse diretor do INPE, já estava no jornal há muito tempo. Isso é um absurdo, é um desrespeito institucional. O INPE está chegando num ponto em que ele é valorizado por todos, menos por aqueles que deveriam cuidar dele. Então, esse orçamento proposto para 2021, ele mostra um desconhecimento completo da importância do INPE para o Brasil. É gravíssimo o que está acontecendo. Então, nós chegamos a uma situação que é preciso que o INPE pense também, não só em ter um diretor que saiba reagir à altura nessas situações. Eu vou dizer para vocês que isso não é lá atrás, em 2010, 2009, quando ele quis cortar o orçamento, eu peguei o telefone e liguei para o secretário executivo do Ministério de Relações Exteriores e falei, vamos cortar o programa CIBES. Em 2 dias ele falou com o Lula, trabalhava com o Celso Amorim, e num instantinho o orçamento ruim voltou a ser o que era. Então o diretor tem que enfrentar a burocracia de Brasília e enfrentar pessoas que não respeitam a instituição. Muito bem, amigo telespectador. João Braga, que foi inclusive vice-diretor de Gilberto Câmara no período em que ele atuou no Instituto, pode nos dar mais informação. Olha, eu não sei não, viu, João, mas eu acho que o seu ex-diretor não tem muita chance nesse processo não, viu? Pelo que ele falou, complicado, né? É mais um que vai ter a cabeça cortada se for nomeado. Eu acho que, me parece assim, que o Gilberto quis entrar assim, mais para dar uma mensagem, né? Mostrar claramente a posição dele. Né? E eu concordo, basicamente, com tudo que ele falou. Eu acho que, de novo, né, o INPE não é adequado ao INPE uma estrutura militar, uma hierarquia militar. Né? Eu sempre defendo a ideia, né? Sempre defendi, já fui coordenador de área, estou sendo pela 2ª vez chefe da divisão de astrofísica e tal. Eu defendo que pesquisador não tem chefe. Né? Não se qualifica um chefe de divisão como uma pessoa que dá ordens para pesquisador. O pesquisador tem que ter autonomia, liberdade para fazer a sua pesquisa e, claro, tem que mostrar produtividade. Né? Quer dizer, é importante que o pesquisador tenha consciência do que a sua função lhe obriga. Né? Quer dizer, ele tem que mostrar conhecimento, se esforçar para que o INPE cumpra a sua missão, desenvolva os seus projetos. Mas não tem sentido você ficar dando ordem para faça isso, faça aquilo até amanhã, etc. Então, numa estrutura militar, isso é necessário, evidentemente. Né? Agora, num instituto como o INPE, não. Então, essa militarização do INPE é muito inadequada para o instituto. Eu acho que o Gilberto falou muito bem. A gente precisa lutar para que o INPE volte a ser totalmente civil, né? E funcione nos moldes dos grandes institutos de pesquisa que a gente conhece bem aí pelo mundo e não fique à mercê de uma hierarquia militar. Solon, a gente tem uma corrente de pensamento que defende o atual governo e que é favorável a essas mudanças, à militarização, e entre outros argumentos, eles dizem que funcionários públicos são todos perdurários, né, que estão aí mamando na teta, não fazem nada, e que vocês não querem uma estrutura verticalizada, porque vocês não querem um chefe cobrando de vocês os resultados. O que você teria para dizer a essas pessoas? Olha, cobrar, eu acho que o João resumiu bem. Cobrar resultados de pesquisas é um negócio complicado. Nós não somos uma linha de produção. Quer dizer, tornar de forma totalmente
como se diz, colocar a coisa de forma empresarial, isso não funciona. Agora, por outro lado, o que a gente vê sobre esse processo de escolha, os 9 candidatos que apresentaram seus projetos, é que a coisa se abre para todos os lados. Ali tem toda a simpatia política de cada um, os métodos de gestão de cada um, até o que se espera. Quer dizer, tem um candidato que, eu diria, é o candidato da indústria, que também tem um papel importantíssimo, principalmente na engenharia espacial e em tudo em geral, né? Quer dizer, agora, tem uma coisa que está sendo aberta e discutida. Não tem nada decidido há 20 dias a porta fechada. O comitê, assim como foi feita a reforma, esse comitê vai escolher o próximo diretor. Isso não está acontecendo. A preocupação que a gente tem é que isso tudo é para dar um ar de normalidade a uma coisa que já está definida. Espero, e eu acho que nós temos que ficar de olho, é que será que o ministro vai escolher na lista tríplice e nada obriga ele a escolher. É uma decisão pessoal dele. E aí leva-se até com um grau de, não é maldade, mas de realidade, faça o que quer. Então, será que o ministro vai escolher dentro da lista tríplice? Será que, com que critérios realmente? Eu acredito que sim. Quer dizer, a lista tríplice vai escolher baseado em critérios não só de uma gestão, talvez militar, entre aspas, do que ou em relação a um critério acadêmico, científico. Quanto à militarização, olha, eu não teria muita dúvida, né? Apesar de que, por exemplo, eu falo para amigos que, quer dizer, olha, uma militarização de militares, não de farda, mas de pijama. Aí vai dizer o seguinte, não, mas espera aí, eles não são mais militares. Isso acontece, agora eles são civis e eles estão aposentados. Eu respondo rindo, dizendo que não. Se militar aposentado fosse civil, eles teriam entrado na reforma da Previdência. Não entraram. Então, eu acho que corre um risco sério de militarização no nosso Instituto. E pior, de verticalização, de ordem dada e ordem cumprida. Se faz ciência assim, não sei, a Inquisição talvez tentasse fazer assim e funcionava para eles, segundo o critério deles. Não sei. Bastante difícil, legal essa definição, militares de pijama. Cuidado aí com a lista antifascista. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com muito mais informação sobre esse processo todo de mudanças pelo que passa um dos principais institutos de pesquisa do Brasil. Instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre o aniversário de 59 anos do INPE e o processo de reestruturação e eleição de um novo diretor que acontece nesse momento dentro da unidade. Uma carta assinada pelos servidores e distribuída à imprensa acusa a atual direção de estar militarizando a estrutura do INPE, transformando o INPE num instituto fechado às discussões e aos debates científicos que sempre permearam a instituição. E nesse processo de escolha do novo diretor, o Comitê de Busca realizou na última semana as audiências públicas com os 9 candidatos. Nós mostramos no primeiro bloco parte do depoimento do atual diretor, Darton Policarpo Damião, e mostramos no segundo bloco parte do depoimento do ex-diretor Gilberto Câmara. Vamos dar uma olhada agora na apresentação de Nilson Gabas Júnior, ex-diretor do Museu Emílio Gueldi, que fez uma proposta um pouco diferente com relação à contratação de pessoal que tanto afeta
um problema que tanto afeta o INPE nesse momento. Acompanhe. O orçamento do Programa Espacial Brasileiro, eu considero, desculpa, é uma palavra meio forte, mas eu considero um orçamento pífio. Você ter 500 milhões de reais para 4 anos, eu não acho que eu acho que você está brincando de ter um Programa Espacial Brasileiro. Você teria que ter, no mínimo, os 500 milhões para cada ano, não 500 milhões para 4 anos. Né? Então, você tem um problema que você precisa resolver através da conscientização pública. Eu acho que um grande passo é você conscientizar o público, porque é o público que vai lá e pressiona o Congresso. Isso aqui, eu não poderia deixar de mencionar o ano de referência que vige aqui de agosto do ano anterior a julho do ano subsequente, em que vem o INPE registrando um aumento do desmatamento na Amazônia. Então, eu acho que o INPE ele deve procurar o seu papel. Eu quero ser um catalisador e um gerenciador no governo federal para poder fazer com que o Instituto seja um dos parceiros, eu estou falando em termos de parceria, para fazer com que esse gráfico aqui comece a diminuir, não apenas no sentido de identificar, mas ajudar a mitigar, fazer com que o Instituto participe ativamente dentro da sua missão, dentro da sua competência, para fazer com que esse gráfico diminua. E eu espero que o governo tenha a capacidade de reconhecer o Instituto como sendo alguém que está lá para ajudar, e senão eu corro o risco de, em eu sendo escolhido, ter o INPE mais um diretor com a sua cabeça cortada. A gente não quer isso. Eu sei que o orçamento ele é preocupante, mas ele tem duas vertentes. O orçamento público, que eu acho que é possível a gente conseguir aumentar, mas o orçamento privado. É possível você ter, se você conseguir fazer ou iniciar, ter o início de uma agenda conservacionista do Instituto, tratar um bom projeto, colocar embaixo do braço, sair negociando com governadores da Amazônia, sair negociando na Europa. Eu acho que isso é possível através da iniciativa privada, através do Fundo Amazônia, sobretudo, você conseguir catapultar, você conseguir trazer recursos para o Instituto, para o Brasil, para poder fazer com que o Instituto mantenha a sua agenda com o tempo. Isso também tem reflexo nos recursos humanos, e assim como o orçamento, os recursos humanos ele vem de duas agendas aí, né? O regime jurídico único, através de contratações e concurso público, mas através da CLT também, que é possível você contratar através de fundações de apoio ou através de projetos específicos incluídos no orçamento de um ano para o outro. E eu tenho observado as ações do INPE, eu acho que elas são bastante não são tão incisivas em relação à comunicação em ciência. Então, se a gente precisa ter a população voltada para o entendimento do que as ciências e o que o espaço tem para poder implicar nas suas vidas, o que de útil o Instituto pode oferecer, eu acho que o INPE tem a obrigação de poder comunicar aquilo que ele faz de uma maneira tranquila. Eu acho que o sindicato também pode ajudar nisso, e eu sei que tem ajudado nisso, a comunicar os seus feitos. Muito bem, Solon e João Braga, o que vocês acham dessa proposta de contratar pesquisadores, mão de obra via CLT por meio de uma ONG, uma instituição, fazer parceria e criar aí um sistema misto com servidores de carreira e servidores contratados? Pois não, João, pode começar por você. Olha, essa é uma discussão que já vem ocorrendo há muitos anos, né? E existem institutos do MCTI que são organizações sociais, como o IMPA, né? Instituto Matemático de Pura e Aplicada, e há divergências, né, sobre se o modelo foi bom ou não para o INPE. Eu confesso que eu não estou muito atualizado sobre essa questão, mas eu tendo a achar que o melhor modelo realmente é o de servidor público no regime jurídico único, né? Que a pessoa tem a tranquilidade de saber que está na carreira de pesquisa, tudo certinho, e não há essa instabilidade de você estar sempre a meses do desemprego, etc. Né? Mas eu acho que é uma discussão que tem que ser feita por todos, tem que ser levada à mesa aí com participação dos sindicatos, etc., e ver qual é o melhor modelo, né?
Não estou dizendo que a gente deveria ser fechado a essas propostas, né? Então, eu acho que o Gabas colocou as ideias dele bem. Agora, é sempre importante dizer isso, né? Que é uma coisa que tem que ser discutida entre todos, entre as pessoas do governo e do Instituto, para ver qual é a melhor solução, né? Eu não tenho uma resposta fechada sobre isso, mas o modelo de servidor público eu acho que ainda funciona melhor. Interessante. Assim como o João Gabas, um dos candidatos, o Vitor Mamana, defendeu a manutenção do sistema de administração direta com o servidor público. Nós tivemos o próprio Gilberto Câmara defendendo que não que seja uma OS, mas que seja discutida a transformação do INPE numa OS. E tivemos ainda o Clésio Dinardim, que é coordenador da CEA atualmente, da Coordenação de Pesquisas Espaciais e Atmosféricas do INPE, defendendo uma outra versão do INPE, a transformação do INPE numa autarquia. Solon, você viu aí, o Nilson Gabas assiste o Brasil Consciência e diz que o sindicato pode ajudar na divulgação científica do INPE. Tirando brincadeiras à parte, é interessante essa abertura dele para buscar recursos, né, propor negociação com governadores da Amazônia, com entidades internacionais e até com o próprio sindicato, que tem diretor que faz até o sinal da cruz quando ouve falar da gente. O que você pensou? Qual foi a sua opinião sobre essas apresentações, Solon? Olha, eu acho que, para mim, dentro do que eu penso, o Gabas foi um dos mais simpáticos. Eu acho a saída. Eu veria uma contratação CLT como um quebra-galho. Isso o INPE tem feito há muito tempo com a fundação interna do INPE. Agora, como uma solução de não pode ser o principal, auxiliar talvez. Eu concordo totalmente com o João de que, olha, no meu entender, o RJU é o melhor sistema, o sistema de funcionário público concursado, fazendo uma carreira sem medo de daqui a 6 meses entrar de desemprego. Não tem condição isso. Por outro lado, quer dizer, o RJU, servidor público tem sido demonizado da maneira que se pode nos últimos tempos. Isso vem desde lá atrás, quando o neoliberalismo tomou conta do país. E por muito tempo tomou e está voltando a tomar de uma maneira radical, extrema. Quer dizer, hoje o nosso exemplo é a ditadura do Pinochet no Chile. Não tem como. É o que está acontecendo. Agora, esse processo, o que mostra, e eu acho que o João deu um toque nisso também, é que ideias estão sendo mostradas. Como isso vai ser tratado, espero que, inclusive, seria interessante que os candidatos se posicionassem dessa forma. Não é porque, olha, apresentei o meu plano aqui, fui escolhido, e agora quem manda aqui sou eu e fecha as portas. Então, o INPE é interessante, quase não se fala mais do CTC. Nesse processo de escolha, não se está falando CTC, que é um colegiado técnico-científico, que é o Conselho Técnico-Científico do INPE, que é um colegiado que deveria estar participando. Até onde eu sei, foi feita uma eleição no começo do ano, nem foi chamado a assumir os eleitos. Isso eles não poderiam ter participado da formulação de uma nova proposta administrativa? A coisa foi definida a portas fechadas. É isso que não pode acontecer num sistema acadêmico de pesquisa científica. Isso vai contra a geração de conhecimento sério. Me vem na cabeça, isso é coisa de terraplanista assumido ou enrustido.
mais terraplanistas. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que nos acompanha pela internet, se quiser conhecer os demais programas produzidos pelo sindicato, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Você que acompanha o Brasil Consciência pelo YouTube, lá todos os nossos programas, todo o nosso conteúdo está disponibilizado nesse endereço que está aí também na tela. Dúvidas, críticas, reclamações ou sugestões, nosso e-mail sempre disponível a te ouvir e te atender. Tchau!